Ok, então a gente estava falando sobre o sistema endócrino e eu tinha prometido para vocês falar sobre doping nessa aula. A gente não vai abranger sobre todo o conteúdo de doping, porque vocês vão ver que muitas substâncias são consideradas doping, mas a gente vai falar sobre algumas mais interessantes e que têm a ver, né, com a nossa aula. Isso aqui é uma palestra que eu tinha ministrado, né, sobre doping no esporte. Existem substâncias que aumentam o desempenho, aumentam a capacidade de fazer trabalho do corpo humano. O trabalho, ele é fisicamente, né, a força pela distância, e partindo do pressuposto nossas articulações se movem por distâncias e deslocamento angulares, né, seria a capacidade de manter esse deslocamento com mais força, ou por um maior deslocamento, ou com a produção de força maior durante o mesmo deslocamento. Isso se refletiria na produção de trabalho. Algumas substâncias facilitam, né, o trabalho, certo? Essas substâncias são chamadas de ergogênicos, são substâncias que tornam mais fácil produzir trabalho. E aqui a gente tem as principais categorias de ergogênicos. Os ergogênicos são nutricionais. Aí a gente tem a creatina, por exemplo. A gente tem outras substâncias, né, que facilitam direto ou indiretamente a produção de trabalho, mas os mais consumidos nesse sentido são a creatina, os derivados do carboidrato. Algumas pessoas tomam proteína também, embora ela tenha um forte componente no aumento do ETA, né, do efeito térmico do alimento. Não tem tantos indícios dos benefícios da proteína na produção de energia, por exemplo. Existem agentes farmacológicos, que é o que a gente vai falar mais hoje. Existem agentes fisiológicos, substâncias fisiológicas, substâncias psicológicas, que alteram, né, o entendimento da atenção, motivam para fazer uma atividade, é um barato, né, digamos assim. E eu tenho substâncias que facilitam a mecânica ou a biomecânica. Um exemplo de substância que facilita a mecânica seria, por exemplo, uma piscina, que evita a formação de ondas na lateral. Um exemplo de substância que facilita a biomecânica é um tênis com algum tipo de salto que propicie um impulso maior. Mas se o esporte depender desse impulso, eu posso dizer que esse tênis é um recurso ergogênico biomecânico. O que é doping, né? Essa definição do Comitê Olímpico Brasileiro: considera-se doping a utilização de substâncias, métodos capazes de aumentar artificialmente o desempenho esportivo, sejam esses métodos, né, potencialmente prejudiciais ao atleta ou ao adversário desse atleta, ou simplesmente contrário ao espírito desportivo. Seria uma substância que daria uma vantagem para alguém sobre outra pessoa ou retiraria as condições de igualdade dentro daquela competição. Então, o conceito de doping é isso, né? São
substâncias que são utilizadas para facilitar de forma errada, na forma de trapaça, a um dos competidores ou ambos os competidores. Não é de hoje, né, que o ser humano utiliza substâncias para aumentar o seu desempenho. Vamos lembrar aqui que muitos esportes eles surgiram de hábitos culturais, de hábitos antropológicos, e esses hábitos eles eram moldados pela história do povo, né? Se fosse um povo envolvido em combates, por exemplo, era normal que as crianças brincassem de espadas, era normal que as crianças brincassem de arremessar lanças, era normal combates corporais, porque isso era uma forma de estimular a essas crianças serem guerreiros no futuro, proteger a sua nação no futuro. E o esporte, ele era uma forma de perpetuar isso. O esporte era uma forma de fazer com que sistematicamente a população fosse treinada para se desenvolver melhor naquela habilidade que normalmente se remetia a um tipo de competição, normalmente é uma competição numa guerra, né? Como o combate físico, a corrida, o arremesso de lança, o arremesso de pedras, etc. E sempre o ser humano tomou substâncias que facilitassem o seu desempenho, ou em batalhas, ou no esporte, ou para ter uma vantagem dentro da sociedade, etc. Por exemplo, na China, né, em 2735 a.C., o imperador ingeria um chá à base de malhama, e um detalhe é que os imperadores chineses, muitos procuravam pela fórmula da imortalidade, então experimentavam diversas substâncias. A gente vê na Grécia, na Ásia e na África, 700 anos antes de Cristo, a utilização da cola, preparações à base de cogumelo, né, que são alucinógenos, testículos de animais que os gregos consumiam, acreditavam que iam incorporar o vigor do animal e ser mais bem-sucedido na modalidade física. Na América do Sul, os colonizadores viam que os nativos mascavam coca, folha de coca, um hábito que é comum até hoje para subir na altitude, né? No Peru, por exemplo. É comum algumas pessoas utilizarem a folha da coca. Na Inglaterra, a morfina é usada nos cavalos e, posteriormente, ela vai ser usada nos frontes da Guerra Civil Americana, vai ser utilizada na Primeira Guerra Mundial. Então, a história do homem com substâncias que facilitam, que aumentam o seu desempenho é antigo. E quando a gente fala da testosterona, a gente vê que ela também não é uma coisa nova, que ela foi que em 1888, há muito tempo atrás, já foi criado um composto com testosterona a partir de testículos de cães e porco. Em 1935, a molécula é isolada. O Butenandt e Ruzicka, e os dois ganham o prêmio Nobel por causa da síntese da testosterona. E a testosterona, que até essa época era vista como um hormônio que aumentava a agressividade, responsável por alguns caracteres sexuais, principalmente masculinos, ele começa a ser usado na Segunda Guerra Mundial para os soldados alemães conseguirem ter mais resistência. Em 1952, tem uma forte suspeita
de uso de doping, né, de testosterona, no caso, por atletas russos. E a testosterona, que até a época era chamada de ouro dos tolos, porque não tinha comprovação científica de que ela aumentasse o desempenho esportivo, começa a ser utilizado no esporte. Pelo menos esse é o primeiro registro, né? Talvez seja até anterior o uso da testosterona no esporte. E interessante também que dizem, né, que em uma conversa de bar, algum membro da delegação russa teria dito aos americanos que ele estava usando testosterona, e a testosterona posteriormente começou a ser utilizada pelos americanos também. Em 1953, a nandrolona, né, que é um hormônio bem famoso, vou mostrar para vocês quais são os hormônios sintéticos mais consumidos no Brasil. Um é o decanoato de nandrolona, a DECA, que é derivada desse hormônio, né, a nandrolona. A nandrolona é um derivado da testosterona. E não é o derivado da testosterona mais antigo, né? O mais antigo é um cicatrizante chamado Dianabol, que foi produzido antes da nandrolona. A nandrolona está aqui porque é um dos mais populares até hoje. Em 1975, os esteroides anabólicos eles são banidos dos Jogos Olímpicos. Bom, por que o atleta toma doping, né? Aí aqui a gente fala algumas substâncias que são consideradas doping, e vamos fazer um resumozinho, né? A gente tem os estimulantes, eles agem no cérebro e deixam a pessoa mais alerta, mais agressivo, dá uma sensação de força e talvez aumente, né, a solicitação neuromuscular realmente. Alguns estimulam o cansaço. A cafeína, por exemplo, ela tem essa função de inibir o cansaço. E a gente tem aqui alguns que são doping, né? A cafeína, ela só é doping a partir de certas dosagens. A gente tem alguns que são doping, como as anfetaminas, a efedrina, a cocaína. Tem como efeito colateral o aumento da pressão sanguínea, da temperatura, da arritmia cardíaca. Aqui a gente tem os beta-bloqueador. A fonte, né, desse slide é o ADA, que é a Agência Mundial Antidoping. Os beta-bloqueadores, eles controlam a pressão arterial e eles são usados em atletas de arco e flecha para evitar tremores, né? Atleta de arco e flecha de tiro. Eles têm como efeito colateral fadiga, depressão, falência do coração, e aqui alguns comuns. O doping sanguíneo, né, que é retirar sangue do competidor e depois colocar nele próprio, para ele ter um maior transporte de oxigênio, vai ter mais hemácias, vai ter mais glóbulos vermelhos, consequentemente tem mais hemoglobinas e uma capacidade aumentada, né, de transportar oxigênio. A eritropoetina, que é um hormônio produzido por diversos órgãos, né, que fala o rim, mas ela é produzida pelo fígado, pelo músculo esquelético também, e ela estimula a coluna, a medula vertebral a produzir glóbulos vermelhos. Acaba tendo um efeito parecido com o do doping sanguíneo, mas é um hormônio e aumenta a capacidade do corpo de usar oxigênio. Ela tem como efeito colateral a pressão sanguínea elevada, o aparecimento de coágulos nas artérias e nas veias, e o inchaço do cérebro, convulsões. Os diuréticos, né, que são mais utilizados para disfarçar o doping, embora em alguns esportes de peso, por peso, né, eles sejam utilizados também para a pessoa perder peso rápido. Causa desidratação, falência dos rins. Os esteroides, né, que é o que a gente vai falar mais hoje, que imitam a função da testosterona. Vale destacar que existem existem hormônios que eles não são derivados da testosterona, como o hormônio de crescimento, também é utilizado no doping.
fora o hormônio de crescimento, essa categoria aqui estaria mais bem representada por hormônios peptídeos, né? Alguns atletas usam insulina e usam o IGF também. Então, poderia estar aqui categoria de hormônios peptídeos e hormônios esteroides. E aqui alguns esteroides comuns. Existe um controle antidoping, né? A gente falou agora rapidamente da UADA. Existem testes que são feitos com o atleta, inclusive fora de temporada. Isso aqui é um exemplo, né, de um teste fora de temporada, onde o atleta é visitado em casa por um membro da UADA e recolhe, né, a urina do atleta. Reparem que ele está observando o atleta urinando e com as calças totalmente baixas. Isso tem um motivo, certo? Eu vou explicar no próximo slide. E aqui a gente vê a urina sendo separada pelo próprio atleta em 2 frascos, né, que é a prova e a contraprova, frasco A, frasco B, onde os frascos serão levados para análise e, no caso do frasco A, dá resultado positivo para alguma substância ilegal, a contraprova vai ser avaliada também, para ver se também dá positivo. Por que que ele baixou as calças? Porque alguns atletas foram pegos com instrumentos, né, para disfarçar a urina contaminada. Provavelmente com urina saudável conservada, eles enchiam esses tubos e urinavam, né, o xixi deles de outras épocas. Esse aqui é bem engenhoso, né, que tem um pênis falso e também tem registros, né, da injeção da urina, injetar urina na bexiga do atleta para ele urinar urina filtrada. Existem várias categorias de substâncias produzidas pela UADA, né? Então, algumas são substâncias mesmo, aí tem esse Szinho. Outros são métodos proibidos. Tem também uma terceira categoria que é restrita a modalidades específicas, onde não se pode usar determinada substância. O álcool é proibido para algumas modalidades. Aqui a gente tem os agentes anabólicos, os hormônios peptídeos, né, como eu falei, eles têm que ser separados em outra categoria, como essa. Beta-agonistas, moduladores hormonais e metabólicos, diuréticos, a manipulação de sangue, né, o M é método, manipulação química e física é método, e o doping genético. Não sei se vocês repararam, mas ficou escurinho o agente anabólico e o doping genético, que é o que a gente vai falar mais hoje. A maioria dos esteroides, certo? Os agentes anabólicos, os esteroides, eles são derivados da testosterona, que a gente falou na aula passada. Aliás, a gente falou em aulas passadas. A testosterona, ela sinaliza para o receptor de androgênios, certo? E a testosterona, quando ela está circulando no sangue, em altas quantidades e em determinados tecidos, ela pode ser transformada em uma dessas 2 substâncias. Na região do hipotálamo, por exemplo, a testosterona pode ser transformada pela aromatase, que é uma enzimazinha, em estradiol. Vários fisiculturistas têm efeitos colaterais, como ginecomastia, perda de pelos e alteração no timbre da voz, porque as altas taxas de testosterona circulante podem virar estradiol. O estradiol sinaliza para o receptor de estrógenos.
A testosterona ela também pode ser convertida na região da próstata, por exemplo, por essa enzima, 5-alfa-redutase, ela pode ser convertida em dihidrotestosterona, que é uma testosterona com efeitos mais androgênicos e menos anabólicos. A dihidrotestosterona também sinaliza com muita afinidade para o receptor de androgênios. Esse esquema é um esquema que eu mostrei para vocês em outros sistemas, né? Mostrei no sistema na glândula tireoide, por exemplo. Então a gente vê aqui o seguinte, ó. O hipotálamo libera um hormônio que regula hormônios hipofisitários, no caso é o GNRH, o hormônio regulador das gonadrotrofinas. Aqui na hipófise, esse hormônio estimula a liberação das gonadrotrofinas, que são o hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, ou FSH. Esses dois hormônios, eles agem em células do testículo, como as células de Langer, que produzem a testosterona, e o FSH agindo mais nas células de Sertoli, que faz a espermatogênese, a produção do esperma, e libera também a inibina. Detalhe, né? Os produtos dessas células, no caso, a testosterona, que tem efeito em diversos sistemas do corpo, ou a inibina, que é específico para o que eu vou dizer agora, essas duas substâncias, testosterona e inibina, causam retroalimentação negativa. Quando eu tenho testosterona em excesso no meu corpo, ou quando eu tenho inibina em excesso, eu tenho tanto o hipotálamo como a hipófise desestimulados de produzirem novamente o LH e o FSH. Por quê? Porque já que eu tenho muito em grandes quantidades no corpo, não necessita o estímulo à produção. Então, eles fazem esse sistema que é chamado de feedback negativo. Quando um atleta está usando testosterona, como tem a inibição do FSH, alguns atletas ficam com hipogonadismo, fica com um testículo pequeno, porque as células de Sertoli não estão sendo estimuladas, nem as células de Langer. A molécula de testosterona, ela pode ser utilizada no doping, mas ela também pode ter algumas alterações. Aqui são locais passíveis de alterações. Quando a gente vê a molécula de testosterona, ela pode ter esse tipo de modificação com adição de radical, esse tipo de modificação 2 e esse tipo de modificação 3, que são nesses 3 anéis aqui. A gente tem a molécula original, que tem 17 ligações de carbono. São 3 carbonos com 6 ligações e esse com 5. E a gente vê as possibilidades de alteração para a formação de outros compostos. Mas para que mudar a molécula de testosterona? Porque através dessas alterações nos seus carbonos é possível ter maior ou menor solubilidade, maior ou menor especificidade por um tecido diferente, efeitos no receptor de estrógeno de maior ou de menor magnitude. Eu posso fazer com que essas modificações me façam um composto líquido, eu posso fazer com que essas modificações me façam um composto sólido, porque eu tenho
testosterona, derivados da testosterona em comprimido, por exemplo. Um exemplo aqui, que eu coloquei aqui embaixo, aqui é uma conversão natural, né? A testosterona em dihidrotestosterona. Mas eu posso ter a testosterona sendo transformada em nandrolona por uma alteração no carbono 17. Essa é a mudança que faz com que a testosterona vire nandrolona. Mas eu posso ter várias outras, ó. Aquilação, desidrogenização, a retirada de hidrogênios, metilação, que é a adição de um grupo metil, alteração no composto 19, né, que é o que faz a maioria dos compostos sólidos, a adição de duplas ligações, etc. Os esteroides, eles têm propriedades anabólicas e androgênicas, né, como eu falei para vocês. As propriedades anabólicas são as mais interessantes. As androgênicas, elas levam a maior agressividade, menor manutenção, inibição do eixo hipotálamo-hipófise, uma alta conversão em dihidrotestosterona. Então, normalmente, se preferem, né, as reações anabólicas dos esteroides anabólicos androgênicos. A gente não está falando de hormônios peptídeos, mas esses hormônios peptídeos, eles se ligam a receptores de membrana, certo? Aqui a gente tem 3 tipos de receptores de membrana. A gente tem hormônios que atuam em cada um desses. Então, por exemplo, ó, eu tenho canais iônicos na membrana, eu tenho receptores de proteína G na membrana, eu tenho receptores ligados à quinase, né? São receptores proteicos na membrana. Um exemplo de receptor com canal é o receptor nicotínico, que responde à acetilcolina. Um exemplo de receptor com proteína G é o receptor alfa ou beta adrenérgico, que responde à adrenalina. E um receptor ligado à quinase é o receptor do GH, o receptor da insulina, por exemplo. Mas os hormônios que a gente está falando, que nós estamos conversando aqui, que são derivados da testosterona, consequentemente são derivados do colesterol, eles são hidrofóbicos. Então, eles passam a membrana plasmática e atuam diretamente ou no citoplasma ou no núcleo, porque seus receptores são dentro da célula, não estão na membrana da célula, estão dentro da célula. Essa aqui é uma estrutura típica de um receptor nuclear, receptor interno, né? No caso, esse é de um receptor nuclear mesmo, porque ele tem uma parte que é ligada diretamente ao DNA, que é o domínio em anel de dedos de zinco. Ele tem uma parte que se liga ao hormônio, que é o domínio, o terminal C, se liga ao hormônio e faz com que uma parte do receptor fique fixada a outra. E ele tem um domínio chamado domínio N, que é ligado a um promotor que faz acelera, né, processos de transcrição, que nem tem aqui nessa imagenzinha. Então, quando um hormônio ele sinaliza para a superfície, tem uma cadeia de respostas que podem levar a efeitos de transcrição gênica ou não, mas o hormônio esteroide ele atua diretamente no gene. Aqui alguns hormônios comuns, esteroides, que a gente tem a testosterona, hormônios derivados da testosterona, né, como a durateston. São 4 ésteres de testosterona. Ela é reduzida pela 5-alfa redutase, ou seja, ela vira dihidrotestosterona.
ela tem alta androgenicidade, que é aquele efeito que não se deseja muito, não costuma saturar os receptores, até porque esses receptores, pessoal, como eles são internos, eles não são dessensibilizados, eles não são fosforilados, eles sofrem esse processo de taquifilaxia, que é a diminuição da resposta à substância que está sendo tomada. Ela não costuma saturar esses receptores e ela tem relativa aromatização, ou seja, parte dela se converte em estrógeno. A gente tem os derivados da testosterona para animais, né, que o pessoal toma também. Tem até o cavalinho aqui, ó. Um exemplo é a equipose, é uma droga veterinária. Ela é reduzida pela 5-alfa-redutase, ou seja, ela vira dihidrotestosterona. Mas ela tem baixa androgenicidade, é usada por muitos atletas femininos. Isso aqui não é uma fonte científica, viu, pessoal? A gente fala pela vivência prática e por acompanhar o dia a dia de atletas de fisiculturismo. Então, eles têm como informação empírica, né, não científica, que essa seria uma droga segura para mulheres. E ela promove angiogênese, que é o aumento da vascularização. Nem todas as drogas são derivadas da testosterona, né? Eu tenho derivados do derivado da testosterona, eu tenho derivados da dihidrotestosterona. O objetivo é que essa substância não aromatize, já que ela já teve uma conversão ela vem, aliás, de uma substância que já foi convertida pela 5-alfa-redutase, então ela não pode mais ser aromatizada. Então, a gente tem aqui o estanozolol, por exemplo, que é uma droga muito popular também. Os atletas falam que é uma droga para definição, mas a grande verdade é que ela tem baixa retenção hídrica, então, pelo músculo crescer sem tanta retenção, dá um aspecto de definição maior. Ela não é reduzida pela 5-alfa-redutase, ela tem baixíssima androgenicidade, ela tem baixa retenção hídrica, ela tem uma moderada suspensão do libido, né? A pessoa tem um pouco de queda no desejo sexual. Ela é banida nos Estados Unidos, é muito difícil achar essa substância. Alguém quer perguntar alguma coisa? Original, né? Com esse nome de Winstrol. E ela não causa aromatização. Tem várias outras substâncias que são tomadas para evitar os efeitos colaterais do esteroide ou para que o esteroide não seja pego no antidoping, né? A gente falou que os diuréticos são utilizados para isso. E aqui a gente tem um exemplo de diurético, mas tem várias outras substâncias também que inibem alguns efeitos colaterais, como a finasterida, que é o inibidor da 5-alfa-redutase. Ela é utilizada para tratamento de queda de cabelo, né? Mas ela inibe a formação da dihidrotestosterona, mas parece causar uma suspensão no libido também, um aumento da gordura abdominal, tem alguns efeitos colaterais. Eu tenho o HCG, que é um hormônio produzido pela placenta, ou seja, um hormônio feminino, mas ele tem a sua parte alfa muito parecida com as gonodotrofinas, o LH e o FSH, e ele tem uma ação direta de estímulo também sobre elas. Então, alguns atletas tomam para evitar o feedback negativo. Eu tenho bloqueadores, né, do receptor de estrógeno seletivo, para caso o atleta passe pelo processo de aromatização, o estrógeno não conseguir se ligar às células
a mama, né? Então, ele é indicado no tratamento do câncer de mama. Então, aqui a gente tem várias substâncias que são tomadas também junto com o uso do esteroide. E só para finalizar, né, o citrato de tamoxifeno, ele visa evitar um processo como a ginecomastia. A gente falou brevemente, né, sobre os esteroides, dá para falar muito mais do que isso que foi comentado, mas como é uma aula mais a nível de curiosidade, por causa do assunto que a gente estava comentando, a gente vai falar agora um pouco sobre o doping genético. O doping genético, ele é o uso, né, não terapêutico de células inteiras, genes, elementos gênicos, né, como substâncias que estimulam a transcrição ou estimulam promotores, ou modulação da expressão gênica, são substâncias que estimulam a transcrição também. É o uso dessas substâncias com a finalidade de aumentar o desempenho atlético. Doping genético é o mais novo tipo de doping. Atualmente é considerado de difícil identificação. Genes modificados são implantados em vetores. Vetores são substâncias que são utilizadas, né, para transportar um RNA ou um DNA. Normalmente esses vetores são vírus. O próprio coronavírus, ele é um vetor, ele é utilizado em pesquisas como vetor. Até foi divulgado um vídeo dizendo que o coronavírus já era pesquisado na China, aqueles vídeos de teoria da conspiração, mas vários laboratórios no mundo todo utilizam a família do coronavírus como vetor, né? Tiram o RNA dele, substituem por outro RNA e utilizam o vírus para achar certas células e ver o efeito daquela Professor, transfecção. Oi? o senhor tocou nesse assunto aí, que eu até me lembro de um vídeo que mandaram num grupo de WhatsApp, quando começou esse negócio. Fake news. É que acho que não era nem fake, porque esse vírus não tem tipo uma família. É uma família de corona. Pois é. Aí um cara lá falando umas besteiras de que esse vírus já existia há muito tempo, né? Só que o que surgiu agora é um novo dessa mesma família, que o que ele tava falando era que criava em cachorro que tinha vacina. Isso é uma fake, Brendo. Pois é. Você pega uma informação verdadeira, ele pegou duas informações verdadeiras. Ó. O vírus existe, o vírus foi descoberto, né? Deve existir muito antes disso. Desde a década de 60. É verdade. Tiveram várias mutações. É verdade. Existe o vírus em animais. É verdade. O vírus, ele tem até a vacina em cachorros. É verdade, cachorros e gatos. Só que esse vírus que tem a vacina para cachorros e gatos é a cepa antiga, não é a Covid-19. Covid-19 é o nome do novo coronavírus. Então, esse vírus agora, ele ainda não tem, infelizmente, vacina, né? Então, o cara pega algumas informações que são verdadeiras, aí monta uma trama, né? E cria Pois uma é. informação falsa. Eu achei muito meio besta isso aí. Eu vi muita gente compartilhando também. Vi até gente da área, Breno, só fazendo um desabafo aqui. Vi gente da área que estuda, que aí por motivação política, o vírus não tem partido não, ele vai, ele pega qualquer um. Pois é.
Então, pessoal, ó, quando eu tenho esse vírus como um vetor, se injeta esse vírus no corpo do atleta, o gene modificado vai para as células, né? A célula com o novo gene começa a produzir esse gene, já que o gene vai passar pelo processo de replicação, pelo processo de expressão. Então, aquele novo gene ou novo RNA que substitui uma fileira começa a ser expresso. As células começam a produzir quantidades maiores daquela substância. Aí, normalmente, se escolhe uma substância que aumente o desempenho esportivo. Então, a gente viu que a eritropoetina ela é injetada diretamente nos atletas, mas o que foi que fizeram aqui, ó? Tentaram modificar com que células, como células musculares, produzissem mais eritropoetina de forma como se fosse natural, vou botar natural entre aspas. É difícil de se detectar o doping genético, ainda não se sabe como detectar, mas uma possibilidade é se ter o cartão genético dos atletas antes da competição. Alterações muito bruscas, né, que você vê que não é resultado do treinamento, já que o treinamento ele é uma espécie de fenótipo que pode alterar a manifestação de alguns genes, né? O fenótipo junto com o genótipo pode fazer com que uma proteína seja mais expressa por estimular vias que estimulam essa transcrição. Mas uma das formas de se controlar é dessa forma, né? Com o código genético dos atletas. Então, aqui de novo, né? Só mostrando outra forma, né? As células podem ser retiradas. Um vírus é modificado em laboratório para receber outro DNA. Tem nessa imagem aqui. Professor, Oi, Marcos. só uma pergunta. À Com vontade. relação aí à questão do doping que o senhor falou, né? Só uma curiosidade assim da minha parte, porque eu vou falar que o senhor falou já pra gente, né, que trabalhou lá no Ceará e tudo. Com relação a esses atletas assim, jogadores de futebol, né, principalmente, todos eles antes de uma partida, eles passam pelo aquele exame antidoping ou é escolhido alguns atletas da equipe para fazer o exame? Quem paga o antidoping é o torneio. Então, ele sorteia alguns atletas. Ou então escolhe, pode ser escolhido também. Mas isso é avisado antes, no regulamento. Mas quem trabalhou no Ceará foi o professor André Martins, viu? Ah, não foi você não. O meu esporte não tem caso de doping, não. Eu sou do fisiculturismo. Lá não tem caso de doping, não. Beleza, professor. Obrigado. Valeu, Max. Então, esse material genético com informação é introduzida no vírus, o vírus se mistura com as células se reproduzem, né, a partir desse DNA novo do vírus, com a informação que eu quero, e essa célula é transfectada à pessoa, né, e se multiplica. O problema desse tipo de intervenção é que se isso aqui for uma célula pós-mitótica, né, assim que ela morrer, a informação dela desaparece, mas enquanto elas estiverem aqui, elas ficam expressando mais essa substância que se queria dentro do corpo. E a forma mais nova, né, é não utilizar vírus, é utilizar o CRISPR-Cas9, que é uma bactéria com alta especificidade de ação, que faz basicamente aquela mesma função, né? Ela tem um alvo, leva a informação que quer ser transcrita e coloca na molécula de DNA agora, né? Aqui tem a Cas9 agindo, né? Com a clivagem e colocando a informação que está carregando. A vantagem é a praticidade, né? Só uma injeção com
com a substância e a especificidade de ação. Ela age em estruturas, órgãos, células bem específicas. Então, permite ao organismo, né, responda de forma bem específica. Tudo isso aqui é fake news, mas é muito falado pela mídia, por falsos especialistas em doping genético, né? Diz que o uso de substâncias ergogênicas, como a gente estava falando agora, né, os esteroides, converte a genética desfavorável de um indivíduo, não converte, não reverte, né? Pode fazer com que ele explore ao máximo a genética dele, mas não vai reverter. Atleta tem genes que nós, pessoas comuns, não temos. Outra mentira, todo mundo tem os mesmos genes. Você pode ter mais proteínas sendo expressas, mais genes sendo expressos. Você pode ter variações, né, dos genes, que são os polinucleotídeos, o polimorfismo de nucleotídeo único, quando muda só uns nucleotídeos, mas nem sempre esse tipo de polimorfismo traz um benefício para a função da proteína que vai ser expressa, e muito menos dá para dizer que vai trazer um benefício esportivo. Mutações genéticas alteram de forma semelhante todas as funções fisiológicas do organismo? Não. A eritropoetina, por exemplo, ela pode aumentar muito a quantidade de hemácias e não garantir que essas hemácias circulem, porque ela também tem um efeito vasoconstritor. Então, ela não tem um efeito totalmente benéfico sozinha, né? Combinado com outras substâncias, ela pode ter um efeito bem mais interessante. Olhando para o atleta, dá para ver que sua genética é favorável. Às vezes a pessoa tem altura, tem envergadura, tem todos os elementos para ser bom num determinado esporte e ainda assim não é. Um atleta imbatível nascerá se os pais forem submetidos ao doping genético. Não necessariamente. A motivação e o ambiente fazem muita diferença também. O doping genético não destrói o organismo, já deu o exemplo aqui em cima, né, de prejuízos que podem ter com o doping genético. O doping genético altera genes dos atletas. O gene total não, né? Ele pode alterar os transfectados. E aí, quais são as substâncias que são candidatas a doping genético? Para melhorar o desempenho dos atletas, é visto substâncias no músculo, certo? Substâncias nas hemácias, que aumentem o transporte de oxigênio, substâncias que aumentem a vascularização, substâncias que melhorem a distribuição. Um dos alvos do doping genético é o músculo esquelético, tanto para esse músculo hipertrofiar, se essa atividade precisar de hipertrofia, né? Se for uma vantagem, o aumento da célula. O músculo também é visto na possibilidade de alterar sua tipagem, né? Por exemplo, a mudança da fibra do tipo 2X para do tipo 1, deixando a fibra mais oxidativa e a pessoa mais adaptada a esportes de resistência, pois é uma fibra com mais mitocôndrias, com maiores mitocôndrias, mais vascularizadas, com maior mioglobinas, são características da fibra do tipo 1. Então, várias substâncias, como a enzima conversora de angiotensina, né, a ECA, o IGF, que é liberado pelo fígado ou pelo próprio músculo, deixa eu dar uma colada aqui. A miostatina, que é o GDF8, eu memorizo tanto o nome do gene que esqueço às vezes a substância, e é porque eu dou aula disso direto. O GDF8, que é a miostatina, o FST, que é o folistatin, e o GH são substâncias que são alvos, né, no músculo esquelético. Aqui tem outros genes, ó. Esse aqui, o PARC beta-gama
beta delta, né? Ele é responsável pela biossíntese mitocondrial. Aqui também eu vou dizer o nome, né, da substância, não essa abreviatura aqui, que é os agentes transcricionais de PGC1-alfa. Isso aqui aumenta a vascularização, aumenta a quantidade de mitocôndrias. O EPO também, né, a eritropoetina, candidato a aumentar o número de hemácias. O ENOX, para aumentar a dilatação, a vasodilatação. O IF, né, o fator de hipóxia 1-alfa, que em alguns remédios é combinado com a eritropoetina, etc. Tem muitos alvos, mas uma coisa a se considerar é qual é o efeito sozinho desse gene. Por exemplo, esse gene sozinho, ele é muito efetivo para vasodilatação. Qual é o efeito combinado desse gene? Tem genes que têm melhores características quando tem combinado com outros genes, né? Eu citei o exemplo do EPO e do IF. E também, qual o esporte, né, para que está sendo usado essa alteração genética para ter o benefício que se é esperado. Então, tem muitas perguntas em aberto no doping genético. Aqui é um alvo de muitos estudos, né, o IGF-1-alfa. Eu coloco essa imagem só para lembrar que tem uma hipótese, né, do IGF, que antigamente todos acreditavam, né, que o GH agia no IGF e o IGF agia nos ossos, músculos, etc., saindo do fígado. E tem uma hipótese de 88 que diz que o IGF é liberado pelo músculo esquelético também. E essa hipótese aqui, né, a somatomedina hipótese, diz que, na verdade, o IGF que é liberado pelo fígado é mais para bloquear os efeitos do GH e que o IGF que é liberado pelo músculo, esse sim tem ação no crescimento muscular e no crescimento ósseo, né? Então, o IGF é um alvo para atletas que usam a hipertrofia, a força, querem aumento da massa muscular. Um alvo mais antigo é a miostatina, só que, no caso da miostatina, ela controla o crescimento do músculo, então a ideia é bloquear esse gene e não estimular esse gene. E tem vários estudos com miostatina, bloqueando, né, o GDF8. Esse é um estudo que mostra, né, animais knockout para o GDF8 e animais no-kin para folistatina. Então, a gente vê aqui, ó, que quando o animal tem a miostatina bloqueada, ele fica muito mais musculoso do que o animal controle. A musculatura desse ratinho, ó, em relação a esse. Mas que quando o animal tem a folistatina estimulada, mesmo quando eu não bloqueio a miostatina, o animal fica mais musculoso ainda, ó. Por quê? Porque a folistatina parece ter um efeito duplo. Além de inibir a miostatina, ela ainda estimula a hipertrofia muscular. Olha como está musculoso esse animal aqui, ó. Um monstro. Aqui, né, 2 jeitos de fazer... O rato Schwarzenegger, esse rato aí. Não é não? Aqui 2 jeitos de fazer modificações, né, nos genes, através da indução do que eu quero no próprio DNA, no oócito, né, da fêmea. Então, eu tenho uma alteração carregada pela fêmea. E outro jeito é fazer o no-kin ou no-count nos pais, né, que são
a modificação genética em animais, em células germinativas. Então, eu tenho alguns animais que nascem com a característica que eu quero, outros não nascem, e eu coloco esses animais para cruzar entre si, os animais que nascem com a característica que eu quero, e eu tenho um animal nocaute ou no-kill. No-kill é quando estimula a produção de uma substância, nocaute é quando bloqueia a produção de uma substância. Aqui eu tenho um nocaute da miostatina, aqui eu tenho um no-kill da folistatina. Professor, quer dizer que eu tenho que mudar meus genes para mexer na miostatina? Pessoal, esse estudo foi feito na China, certo? E nesse estudo, no lugar de bloquear o gene, eles usam RNA de interferência. São substâncias, pequenos RNAs, que impedem que o RNA transportador leve aquela substância para ser sintetizada. Então, isso aqui pode ser aplicado na pessoa. No caso dos animais, se eu não me engano, foi por gavagem mesmo que eles tomaram a substância. E aqui é um animal normal e aqui é um animal que teve esse RNA de interferência utilizado. Isso aqui abre uma perspectiva muito perigosa, porque é só tomar uma substância, a pessoa já crescida, já sem células mitóticas, né, com células já somáticas, toma uma substância e cresce desse jeito aqui. Então, a baixa da miostatina, né, a baixa do GDF8 causa essa hipertrofia. E tem vários exemplos disso, né, pessoal? Isso aqui eu só estou citando um exemplo de uma substância que pode ser utilizada para fins desportivos. Então, pessoal, só para finalizar, né, essa frase do Aristóteles, só para desmotivar quem ficou interessado em se dopar, a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Só finalizar aqui. Ops. Pois, pessoal, por hoje era isso aí. É o que eu tinha prometido para vocês, né? A gente falar um pouquinho sobre esse assunto de doping. Eu tirei direto para aproveitar o tempo e porque eu estava filmando também. Depois eu vou botar esse vídeo no meu YouTube para vocês curtirem lá, tá bom? Tá bom, professor. Tchau, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Por hoje é isso aí. Boa noite. Valeu, Marcos. Valeu, Matias, Matheus. Tchau, pessoal. Sávio. Tchau. Boa noite, professor.